Bom, gente, vamos começar por um breve histórico aqui da Reforma Protestante. Willy, o que representa a Reforma Protestante? Na verdade, se é reforma, é porque ela alterou algo. Então, Sim. o que ela trouxe de novo e como ela diz respeito a esse tema que a gente vai discutir aqui hoje? Sim, vamos partir do pressuposto que os nossos ouvintes têm noção da igreja, né? Igreja de Atos, igreja primitiva, período dos pais da igreja e era medieval, né? Então, a gente tem, de certa forma, em Atos dos Apóstolos, o estabelecimento da igreja, o que é a igreja. Depois, nós temos a primeira geração pós os apóstolos ali, o estabelecimento de concílios, né? Pensando aí até século IV, século V, mais ou menos, a igreja está se estruturando teologicamente. Depois a gente tem o período medieval, aonde começa o problema, né? Aonde começam algumas rupturas, aonde começam alguns acréscimos naquilo que foi estabelecido pelos apóstolos e também naquilo que foi trabalhado pela patrícia, né? Ou pelos pais da igreja. E é por causa disso, então, que nós vamos ter uma insatisfação muito grande da população, e não só da população, como de alguns membros do clero, né? Quando a gente fala de clero, a gente está pensando naquela parte da igreja ali, do magistério da igreja, padres, bispos, né? Então, monges, principalmente. Alguns desses começam a ficar insatisfeitos, começam a perceber ali alguns desvios, e alguns desvios são menos tolerados do que outros, né? É quando a gente vai ter, então, por exemplo, a figura de Martinho Lutero, que vai se levantar contra aquela ideia do Papa Leão X, né, de fazer uma reforma na Capela de São Pedro. E para fazer isso, para coletar dinheiro para isso, ele meio que pega um empréstimo e aí manda os vendedores de indulgência para a rua para colher dinheiro para poder pagar esse empréstimo. Então, você já percebe que, nesse objetivo aqui, algo que não tem nada de espiritual, né? É um problema, é uma questão, melhor dizendo, totalmente, sei lá, política, enfim, não sei, uma questão totalmente material e tal, que é a ideia da reforma da igreja, arrecadar dinheiro para custear essa reforma. Mas ele vai fazer isso, então, ele vai correr atrás, vamos dizer assim, desse recurso baseado numa questão espiritual, que é baseado na venda da indulgência. O que eram as indulgências? Basicamente, era o perdão dos pecados, né? Havia aquela ideia de que, sei lá, o catecismo católico, ele diz que o ser humano precisa de 100 pontos, vamos dizer assim, para chegar até o céu. Precisa alcançar isso. E aqui eu estou exemplificando, obviamente, não falam 100 pontos, né? Mas é só para ilustrar, 100 pontos. O que acontece? Ele não alcança esses 100 pontos, ele alcança menos. E aquilo que falta para ele alcançar, então, ele é lançado no purgatório, para lá no purgatório, então, ele purgar os seus pecados e zerar essa conta e aí ir para o céu. Mas eles ensinam também que Cristo, quando morre na cruz, ele angaria fundos e pontos muito além, e aquilo fica numa espécie de depósito da igreja no céu. Aí eles vão dizer que os santos também, sei lá, São Paulo, se precisava de 100 pontos, ele fez 200, aí esses outros 100 que sobrou fica num depósito e tal. A venda da indulgências é a ideia de que a igreja tem, então, o poder de administrar esses tesouros, né? E aí, então, a igreja vai lá e pega desse tesouro da igreja, desse tesouro espiritual, lança na conta daquele sujeito que está lá no purgatório para ele alcançar a pontuação necessária para ele ir para o céu, então daí ele sai de lá. Que era a máxima do Johann Tetzel, né? Que era o grande vendedor de indulgências. Ele tinha até um poemazinho, né? Que uma alma do purgatório sai quando a moeda no cofre cai. Né? Então, era baseado nisso. E Lutero, então, quando o Tetzel chega ali na região de Wittenberg, onde Lutero estava, e Lutero ouve isso, ele acha aquilo um absurdo, né? A gente tem que pensar que Lutero é alguém que ele tinha sérios problemas exatamente com essa questão da maneira como o homem era justificado, da maneira como o homem fazia, então, para ser salvo. E, apesar de ter problemas com isso, de lidar com de uma forma muito particular, ele tinha certeza que não era assim com indulgências, não era daquele jeito. Então, é basicamente isso. A gente pode pensar, então, que o estupim da reforma
ele gira em torno, então, dessa questão, dessa ideia do Papa, dessa questão, dessa teologia católica das indulgências e o levantar contra essas indulgências, partindo ali de Martinho Lutero. E aí o restante é história, né? Porque aí a gente tem Lutero, a gente tem Zwingli, a gente tem Melanchthon, a gente tem vários outros. A gente tem outros anteriores a Lutero também, né? Savonarola, a gente tem Wycliffe, John Hus e vários outros que também enxergaram problemas na igreja e também tentaram se levantar contra. A questão é que esses anteriores a Lutero, que a gente chama de pré-reformadores, foram calados, né? Foram mortos. Lutero não. Lutero, pela graça de Deus, Deus determinou que com Lutero a coisa caminharia e com outros ali da geração dele. É isso que a gente tem. Então,